Boa tarde a todos. Neste momento, daremos início a mais um dos eventos que tem abrilhantado as comemorações pelos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos ao vivo, através da TV Câmara de João Pessoa, canal aberto, digital 39.1 e a NET, canal 23. Vamos agora proceder à composição da mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador, doutor Luiz Flávio, que neste momento irá presidir os trabalhos, por ser também o vereador mais votado do PSDB na capital. Convidamos o excelentíssimo senhor senador Cássio Cunha Lima, representando o vice-presidente do Senado Federal. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor senador Antônio Nastasia, ele que será o palestrante desse evento. Também convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Convidamos a excelentíssima senhora deputada Elisa Virgínia, representando a Assembleia Legislativa do Estado. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, ele representando o prefeito da capital. Convidamos também a excelentíssima senhora Iraí Lucena, presidente estadual do PSDB Mulher na Paraíba. Convidamos agora todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional, executado pelo coral da Câmara Municipal de João Pessoa, Antônio Leite Figueiredo, sob a regência do preparador vocal Paulo Brasil. Ouviram muito
Registramos agora as seguintes autoridades. Presença do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius. A excelentíssima senhora vereadora, primeira secretária da Câmara, da mesa diretora, Raíssa Lacerda. Registrar também a presença da excelentíssima senhora vereadora da capital, Helena Holanda. Presença do excelentíssimo senhor vereador Bispo José Luiz, vereador de João Pessoa. Também a presença do excelentíssimo senhor vereador Fernando Milanês Neto. Registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Léo Bezerra. Registrar a presença da excelentíssima senhora Isa Rochelas, vice-presidente do PSDB Mulher da Capital. Excelentíssima senhora Laura Emília Lucena, presidente do PSDB de João Pessoa. Também registrar a presença do excelentíssimo senhor jornalista Laércio Cirne, coordenador do escritório de apoio do senador Cássio Cunha Lima, em João Pessoa. A presença também do reverentíssimo padre Dr. João Gomes da Costa. Registrar a presença da excelentíssima senhora Luzinete Ferreira, líder comunitária de Mangabeira 2, Clube das Mães. Também a presença da senhora Erenice Almeida, líder comunitária de Mangabeira 4. Registrar a presença do excelentíssimo senhor Jutaí Menezes, deputado estadual da Paraíba. Também a presença da excelentíssima senhora Anita Rochelas, dentista. A presença do excelentíssimo senhor Fernando Miranda, presidente do PANDIC, Proteção Animal Ambiental de Direitos Coletivos. Também a presença do excelentíssimo senhor Antônio Marinho Leal, liderança política de Mangabeira 2. Registrar também a presença do excelentíssimo senhor José Severino Feitosa, liderança de Mangabeira 7. Também registrar a presença do senhor Roberto Ferreira, líder comunitário de Mangabeira 8. Registrar também as presenças dos alunos do curso de Direito da Unip. Também registramos as lideranças do bairro do Cristo, estão presentes aqui, Edilson José de Araújo Pereira, Érica Cristiane Albuquerque Correia e Edilson José de Araújo Pereira Júnior. Também a presença do excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Chico do Sindicato. Também a presença do excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Damásio Franca. E também a presença do excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, João Corujinha. Também registramos a presença do excelentíssimo senhor vereador, segundo secretário da mesa diretora, vereador Dinho. E também a presença da excelentíssima senhora vereadora Sandra Marrocos. Uma justificativa do governador do Estado. Agradeço a gentileza do convite para participar da palestra O Processo Legislativo e o Estado Democrático de Direito. No entanto, envio escusa pela impossibilidade de presença devido a compromissos oficiais previamente agendados. Na oportunidade, parabenizo a todos da mesa diretora pela autoria da propositura deste importante evento, como também parabenizo aos demais vereadores e funcionários da Câmara Municipal de João Pessoa pelo aniversário de 70 anos da Casa Napoleão Laureano. Cordialmente, Ricardo Vieira Coutinho, governador do Estado da Paraíba. Também uma justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, com base no regimento interno desta Câmara, informar a vossas excelências que o vereador Eduardo Carneiro ausentou-se da palestra sobre o tema o processo legislativo e o Estado Democrático de Direito, que ocorrerá nesta sexta-feira, está ocorrendo, em virtude de viagem pré-agendada para compromissos relativos ao mandato. Certa da atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecimentos, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração no aguarde do deferimento. Assina William Tejo Filho, chefe de gabinete. Convidamos agora para o ciclo de debates Câmara Aberta Diálogos da Democracia. Gostaríamos de apresentar o currículo do palestrante, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. O senador Antônio Anastasia, PSDB, é mineiro de Belo Horizonte. É formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduou-se em 1983, ano em que recebeu o prêmio Barão do Rio Branco por ter sido o melhor aluno da sua turma. Também na UFMG,
Obteve o título de mestre em Direito Administrativo em 1990, defendendo dissertação sobre o regime jurídico único que versava sobre os servidores públicos na administração pública. Aos 29 anos, assumiu o primeiro cargo na administração do Executivo Estadual de Minas Gerais, como secretário adjunto de Planejamento e Coordenação Geral do governo Hélio Garcia. Em 1994, assumiu as funções de secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e da Cultura. Em 1995, foi convidado para exercer o cargo de secretário executivo do Ministério do Trabalho, quando iniciou a modernização da legislação trabalhista para fortalecer a negociação coletiva. Em 1999, tornou-se secretário executivo do Ministério da Justiça, atuando diretamente nas políticas de combate às drogas e à criminalidade organizada. Em 2016, o senador Anastasia foi eleito vice-governador de Minas Gerais, compondo chapa com Aécio Neves, dobradinha que conquistou 77% dos votos válidos daquele estado. Como vice-governador, assumiu então a coordenação da segunda geração do choque de gestão, conhecida como Estado para Resultados. O objetivo era aprofundar as ações, fazendo do choque de gestão um instrumento de governo capaz de intervir na realidade e mudar para melhor ainda mais a vida das pessoas. Em março de 2010, com a renúncia de Aécio Neves para se candidatar ao Senado, Anastasia assumiu o cargo de governador do estado. Em outubro daquele ano, consagrou-se nas urnas com uma reeleição em primeiro turno para o governo de Minas Gerais. Hoje, é senador por Minas Gerais, tendo sido eleito em 2014 com mais de 5 milhões de votos. É hoje um dos mais reconhecidos gestores públicos do país e um dos principais defensores de um novo pacto federativo, que dê mais autonomia e recursos para que os estados e municípios possam enfrentar seus desafios com a oferta de serviços públicos de melhor qualidade. Um dos parlamentares mais respeitados e atuantes do Senado Federal, o senador Anastasia, foi destacado pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, como um dos cabeças do Congresso Nacional, importante formulador e articulador. É relator da Comissão Mista da Desburocratização, vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, e titular da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Dos colegiados já encerrados, foi relator da Comissão Especial do Impeachment, relator-geral da Comissão Especial para Aprimoramento do Pacto Federativo, presidente da Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens e vice-presidente da Comissão Especial do Extrateto. Passamos agora as palavras para o presidente da mesa, neste momento, o vereador Luiz Flávio. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da mesa diretora, na pessoa do senhor presidente Marcos Vinícius, damos as boas-vindas a todos os convidados, ao público presente, em especial também aos telespectadores da TV Câmara. E, ao completar 70 anos, a mesa diretora iniciou uma série de ciclos e debates, da qual hoje nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de podermos aqui ter como palestrante o senador Antônio Anastasia, pelo Estado de Minas Gerais. Gilson. Convidamos para proferir a palestra o palestrante, o excelentíssimo senhor senador Antônio Anastasia, com o tema O Processo Legislativo e o Estado Democrático de Direito. Boa tarde às senhoras e aos senhores, meus cumprimentos a todos que aqui se encontram. Naturalmente, em primeiro lugar, antes de qualquer saudação formal, eu tenho de agradecer muito o convite que me foi formulado para estar aqui nessa tarde em João Pessoa, participando dessa data tão relevante que são 70 anos de reinstalação da Câmara Municipal de João Pessoa, capital da Paraíba, após a redemocratização do Brasil ocorrida em 1947. Por isso, quero agradecer muito à Câmara o convite que me permitiu rever, uma vez mais, essa linda cidade que já estive tantas e tantas vezes e testemunhar o seu desenvolvimento e o seu progresso. Eu gostaria
de saudar, em primeiro lugar, aquele que preside a mesa, o eminente vereador Dr. Luiz Flávio, cumprimentando e agradecendo a sua saudação. Cumprimentar meu querido amigo, colega parlamentar no Senado, senador Cássio Cunha Lima, primeiro vice-presidente de nossa casa, o eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, a quem igualmente eu cumprimento, a senhora deputada estadual Elisa Virgínia, que aqui representa a Egrégia Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, caro amigo eminente deputado federal Manuel Júnior, vice-prefeito do município da capital, que aqui também reencontro para meu gáudio, a excelentíssima senhora Iraí Lucena, presidente estadual do PSDB Mulher, meu partido no estado da Paraíba, filha do senador Humberto Lucena, a quem todos rendemos nossas homenagens e de memória tão aplaudida. Não poderia deixar de fazer aqui a saudação e agradecimento ao presidente da casa, vereador Marcos Vinícius, que gentilmente, juntamente com colegas seus, esteve em meu gabinete em Brasília, formulando esse convite e que me recebe desde o final da manhã de hoje, de maneira tão carinhosa, tão afetiva e tão liana, que me permite, de fato, rever a nossa cidade e, na pessoa de Vossa Excelência, estendo o convite de agradecimento a todos os vereadores já aqui nominados que compõem a edilidade municipal da capital do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Da mesma forma, as autoridades já nominadas, parlamentares, lideranças comunitárias, minhas senhoras, meus senhores. Eu gostaria de começar, senhor presidente, vereador Luiz Flávio, fazendo aqui uma observação. No próximo dia 14 de novembro, ou seja, na próxima terça-feira, comemora-se a efeméride dos 70 anos da reinstalação da Câmara Municipal pós-regime excepcional do período de Getúlio Vargas. Mas, por uma coincidência das datas, hoje, 10 de novembro de 2017, comemoramos 80 anos do golpe do Estado Novo, exatamente nessa data. Há 80 anos atrás, Getúlio Vargas, com apoio de todos os interventores federais e com aplausos de boa parte da população daquela época, suprimiu a Constituição de 1934 e instaurou o Estado Novo, que, aliás, decorridos 80 anos, podemos, nos estudos realizados, perceber com a distância os prós e contras daquele regime, fruto do conflito ideológico daquela época. Mas faço menção ao 10 de novembro de 1937, que está na escala do governo de Getúlio Vargas, para voltar alguns anos antes, e jamais poderia deixar de fazê-lo nessa visita à Paraíba. 7 anos antes, a realização e a conclusão, a 3 de outubro de 1930, e a vitória em 3 de novembro, um mês depois, da posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, da Revolução de 1930, que certamente foi o movimento político mais importante da história do Brasil depois da independência da proclamação da República, porque muda completamente o perfil e o figurino da nossa República, da nossa democracia e da vida da sociedade brasileira. E, naquele momento, a menção que faço como senador do Estado de Minas Gerais é exatamente a menção em relação ao Estado da Paraíba. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se levantam contra a chamada política carcomida dos velhos casacas, já que casaca era o traje oficial da República Velha, para depor um regime aristocrático, fadado já à poeira da história naquele momento, substituindo-o por um processo de participação mais efetiva da população no eleitorado, inclusive permitindo logo depois o voto das mulheres, tão importante que se deu no início da década de 30 entre nós. Naquele momento, a heróica e valente Paraíba se levanta contra todas as forças do Nordeste. O único estado que teve, naquele momento, a coragem, capitaneada pelo inolvidável João Pessoa, que com seu sangue esculpiu na bandeira do Estado a sua negativa em apoiar Júlio Prestes e se alia a Getúlio do Sul e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, em Minas Gerais, para o movimento que se imaginava fadado ao fracasso, mas que permitiu,
graças e mercê do esforço daqueles patriotas e também dos tenentes do Exército Brasileiro, no sentido amplo da expressão, a modificação da política. E essa modificação se deu de maneira de ruptura, como de fato aconteceu. Não poderia jamais, eminente senador Cássio Cunha Lima, e aqui estendo um pouco a menção a Vossa Excelência, uma das luzes de nosso Senado Federal. Aliás, comentava com o presidente que a bancada federal do Senado da Paraíba merece o nosso aplauso. Por vossa pessoa, primeiro vice-presidente da casa, ou seja, o segundo homem da nossa hierarquia, pelo desempenho que tem. Aliás, honrando a tradição de seu pai, o querido, aplaudido e pranteado senador Ronaldo Cunha Lima, a quem aprendi a admirar por vosso intermédio, o nosso chamado poeta. Ontem mesmo recebia dele os versos de saudação de quem vai a Campina Grande, que farei ao final desse dia. Da mesma forma, não poderia deixar de fazer menção aos dois colegas também do Estado da Paraíba, o senador José Maranhão e o senador Raimundo Lira, igualmente o líder do PMDB e o senador Maranhão, um dos mais prestigiados senadores da Casa, o que demonstra que a Paraíba está muito bem representada na Casa Alta do nosso parlamento. Mas, senador Castro, eu agradeço demais o vosso convite, o endosso, vossa presença e, sobretudo, o convívio parlamentar e partidário com um cidadão sem jaça, que é o caso de Vossa Excelência, que muito me faz seu aluno, seu amigo e seu admirador. E por isso, dado essa estima entre os estados de Minas Gerais e da Paraíba, que vim com mais gosto ainda para comemorar e aplaudir a Câmara Municipal de João Pessoa na sua comemoração da reinstalação, 70 anos depois. Até porque o tema que me foi oferecido, quase como um desafio, pelo nosso presidente, pelo vereador Marcos Vinícius, foi exatamente o processo legislativo e o Estado Democrático de Direito. E falar, nesse instante, em processo legislativo, e faço também agradecendo a esposa do senhor senador Cícero Lucena, que aqui está, Carolina Milha, que foi vice-governadora do Estado, e o senador me recebeu hoje também de maneira tão gentil no aeroporto. É exatamente o desafio que temos para conferir maior legitimidade aos representantes do povo. E o que é o processo legislativo? Digo isso eu sendo um parlamentar e falando aqui para parlamentares da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. Eminente deputado Manuel Júnior, que deixou momentaneamente a Câmara para exercer suas funções na capital do Estado. É exatamente o trabalho mais ilustre, mais nobre de todos, que é exprimir a vontade do povo para termos, de modo normativo, a conduta do próprio povo, moldurar as ações da sociedade. Mas jamais poderíamos imaginar um processo legislativo que seja divorciado da realidade, da vontade que tenha o próprio povo. Daí a questão da legitimidade, hoje tão importante. Quando o processo legislativo foi concebido na sua origem moderna, o foi também quando Montesquieu exprimiu de maneira tão brilhante a teoria da separação dos poderes. Cada poder funcionando dentro de um determinado arco ou um feixe de atribuições, de competências e de responsabilidades. Mas, cada um na sua esfera, permitindo cada qual, com sua autonomia e com a sua independência, exercer a sua responsabilidade e as suas atribuições. E não há dúvida que a primeira função do Estado é legislar, porque é exatamente a lei fundamental, que é a Constituição, e dela decorrem as demais leis. Por isso, o processo legislativo, que significa a nobre arte de elaborar e editar as leis, é, sem dúvida alguma, uma atividade humana das mais nobres. Por isso mesmo, aqui impõe maior responsabilidade, impõe maiores sacrifícios a quem a elabora e, sobretudo, não só o grau de conhecimento, mas de legitimidade e de proximidade com aqueles que são os representados. Não é fácil fazê-lo, ainda mais nos dias de hoje. No passado, quando havia um grande divórcio, um grande gap entre os representados e os representantes, e podemos voltar à República Velha, por exemplo, sem criticar o regime anterior a 1930, mas não havia ali legitimidade verdadeira da representação em uma república totalmente aristocrática, em uma república que, à época, foi montada e concebida exatamente para funcionar naquele tempo. O povo distante e a grande elite legislando com
respirando sozinha os interesses públicos, ainda que o fizesse de maneira adequada. Inclusive, cito aqui como exemplo daquela época, não só grandes presidentes mineiros, mas aquele que foi presidente do Brasil, vindo do estado da Paraíba, que foi o grande Epitácio Pessoa, fruto daquela civilização, pelo seu conhecimento jurídico, diplomático, de relações internacionais, mas uma figura vinculada à década de 10 e de 20 do século passado. Ou seja, uma reprodução exata daquilo que o mundo enxergava como governo. 100 anos depois, a realidade é muito distinta. A própria tecnologia e, felizmente, o alargamento, o espraiamento do conhecimento para mais camadas da população levaram, certamente, a uma exigência maior do legislador. Ele próprio tendo de prestar contas diuturnamente das suas atividades e de como se comporta para elaborar as leis. E essa lei não poderá jamais entrar em conflito com a vontade da maioria. Ainda mais no Brasil, onde temos uma figura malsinada e malfadada, que é a chamada lei que não pega. Aliás, um parênteses que se faz, isso lamentavelmente é triste. Elaborar-se uma lei e a lei, entre aspas, não pega. Significa fracasso, descrédito, ausência de legitimidade, atonia e apatia daquele poder legislativo que não soube refletir a ansiedade e a vontade da maioria da população. É típico do Brasil isso, lamentavelmente. Mas, portanto, quando a separação de poderes foi concebida, coube ao poder legislativo a responsabilidade pela elaboração das leis. E, é claro, cabendo ao Executivo o seu controle através da sanção e do veto. Falando assim, acadêmica e doutrinariamente, o sistema parece perfeito. Mas nós, próprios brasileiros, complicamos o processo. Eu não vou entrar aqui em direito comparado, não vou criar aqui, trazer instituições do estrangeiro, como se funciona nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. Mas dizer tão somente que, na realidade brasileira, o quadro é inteiramente interessante e muito distinto da concepção original que teve Montesquieu. Por quê? A partir da própria Constituição Imperial, a primeira delas, em 1824, e vindos repetido desde então até a nossa, em 1988, sempre houve a prevalência do poder executivo. Nós, brasileiros, pela nossa questão cultural, pelo nosso sentido, em razão da criação que tivemos, e quando falo isso, todos nós, sem exceção, nós temos uma inclinação a esperar do governo, e eu falo governo no sentido do poder executivo, a solução de todos os problemas. Parece que nós herdamos aquela espera sem fim dos portugueses pela volta de Dom Sebastião em seu cavalo branco, perdido que foi após Alcacer Quibir. Estamos sempre no olho na corte, ora Lisboa, ora Rio, agora Brasília, para a solução de todos os problemas. Então, esse sentimento encarnado em nós, que está no nosso DNA, na nossa cultura, na nossa tradição, de termos um governo, entre aspas, forte, acaba levando dúvidas quanto à legitimidade do poder legislativo. E assim foi durante a República Velha, com a política das intervenções. E assim foi com o período de Getúlio, que nós, mineiros de antanho, gaúchos da época e paraibanos daquela época, levamos ao catete, para que em 1934, depois de 4 anos de governo provisório, governando sem Constituição, quando ele foi levado à Constituição de 34, democrática, moderna, inspirada na Carta de Weimar da Alemanha, e ele pedido ao presidente da República, que foi reeleito indiretamente por aquela Constituinte, que assinasse a Constituição, há uma frase famosa, meu caro presidente Luiz Flávio, em relação a Getúlio Vargas. Ele vira e pergunta, então, doravante, com essa Constituição, eu terei de escrever em papel pautado, ou seja, não terá mais aquela discricionariedade? E lhe responde o presidente da Assembleia, pautado não, senhor presidente, quadriculado, ou seja, com as letrinhas dentro dos quadradinhos, sem nenhuma liberdade. Ele não gostou, até pelo estilo que tinha nos 4 anos anteriores, e 3 anos depois, deflagra o movimento que leva a data de hoje aos 80 anos. A própria redemocratização que se faz em 46, com a reinstalação das câmaras, eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça,
em 1947, no caso de João Pessoa, na Paraíba, também nos leva, naquele momento, a um florescimento da democracia, no momento, talvez, de maior liberdade da federação e dos poderes que tivemos, mas de vida efêmera, que não durou 20 anos para o movimento militar de 64, quando é criado, então, aquela figura negativa, quer dizer, volta a figura que já havia anteriormente, em 37, a figura negativa e malévola do decreto-lei, quando o Poder Executivo assume a condução do processo legislativo. E, por decreto-lei, se entende que qualquer tema, havia uma certa restrição, mas a interpretação se alargava conforme as necessidades do Executivo de plantão, as matérias eram bastadas por decreto-lei. O único foi derrubado, tão famoso, quando era presidente do Senado, era do Nilo Coelho, e se lembra daquele episódio em matéria de remuneração salarial, que ele teve uma síncope e morreu poucas semanas depois daquele ato de coragem. A Constituição de 88 suprime a figura do decreto-lei, mas volta para lançar nódoas, para lançar dúvidas e manchar o processo legislativo a figura da medida provisória, que é pior que o decreto-lei. Não se assustem, mas é a minha opinião, porque o decreto-lei, pelo menos, tinha os seus objetos. A medida provisória é ampla, tem de ter urgência, e essa urgência é subjetiva. Então, a medida provisória acaba substituindo o processo legislativo ordinário e tradicional. Ela é típica e própria do regime parlamentar. E aí nós entramos, minhas senhoras e meus senhores, aonde nós devemos agora lançar a nossa atenção e a nossa preocupação. Aliás, o tema que o Brasil deverá debater nos próximos anos de maneira muito séria e com muito equilíbrio. O atual modelo de governo brasileiro, o regime presidencialista chamado de coalizão, está exaurido, está esgotado ou não? O seu reflexo no processo legislativo permite uma democracia vigorosa? Permite que os anseios da população como um todo, especialmente em épocas de tecnologia avançada, que acompanham para e passo a ação do parlamentar através da internet, através dos métodos de transparência, através de critérios de democracia direta, que dizem, por consultas online, se aquele projeto é bom ou ruim, se nós devemos ou não aprová-lo, e tempo das redes sociais. É possível o presidencialismo manter a sua majestade, o seu sentimento imperial, como era no caso do Brasil, ainda hoje? Ou está fadado ao fracasso? E como me indagava na minha vinda aqui há poucos instantes na TV Câmara, aliás, presidente Marcos Vinícius, parabéns, porque sei que João Pessoa tem na TV Câmara um modelo nacional e é algo que eu referendo e que aplaudo pela transparência que realiza na gestão de Vossa Excelência e de vossos pares. Me indagava a competente jornalista, em 4 presidentes eleitos em pouco mais de 20 anos, 2 impeachments. É claro que algo está errado. Isso é inconcebível. Não há nada parecido em nações civilizadas pelo mundo afora. Há um equívoco original, há um mal congênito na concepção do processo. O presidencialismo de coalizão exauriu-se. E exauriu-se por quê? Porque o próprio processo legislativo está maculado. As grandes leis, os grandes temas, são todos oriundos do Poder Executivo. E o são por medida provisória, ou por PEC, porque a lei, aliás, nós em pouco mais de... Nós estamos há 30 anos, praticamente, de comemorarmos o 30º aniversário da Constituição de 88, já temos 100 emendas promulgadas. Parece até piada, né? As pessoas no estrangeiro não acreditam que uma Constituição pode ter sido, com 30 anos de idade, emendada 100 vezes. E pior, alguns dispositivos, como é o caso dos precatórios, emendado 4 vezes o mesmo assunto. Então, percebe-se que não tem cabimento e nós estamos diante de algo que é abominável. Isso leva à indagação que eu perguntava há pouco. Devemos centrar esforços no regime parlamentar? Aí me respondem logo, jamais. O Brasil não tem tradição parlamentarista. Rejeitou em plebiscito em 1963 e voltou a rejeitar em 1993. É verdade. Mas nos olvidamos que no tempo da maior estabilidade política brasileira, que foi do segundo reinado, durante quase 60 anos, vigorou o regime parlamentar com extrema normalidade. Claro
que os tempos, os modos e os conflitos eram outros, mas tivemos regime parlamentar. Hoje, me parece, minha opinião pessoal, que a população brasileira já não toleraria a ideia de não eleger diretamente o presidente. Talvez graças exatamente ao sentido que disse há pouco, ao sentimento que nós gostamos de escolher, desculpem, pessoalmente, o nosso salvador da pátria, nós próprios. Então, nós precisamos ter, de modo claro, quem será aquele que vai conduzir a nação. Perfeito. Mas nós devemos mitigar os seus poderes, porque aqui, minhas senhoras, meus senhores, eminentes parlamentares, eminentes presidente do Tribunal de Justiça, nós temos um paradoxo. O presidencialismo de coalizão enfraquece o modelo brasileiro mercê do seu excesso de poder. Parece algo estranho, deputado Manuel Júnior, mas é a realidade. Tem tanto poder o presidencialismo que os parlamentares, despidos desses poderes, sem conduzir o processo legislativo, viram-se para o executivo, veem ali um grande animal, volumoso, rico, gorduroso, e vamos a ele. E vamos a ele impondo condições, pedidos. E ele se enfraquece e tem de fazer a famosa coalizão, ou como disse o presidente Fernando Henrique recentemente, a cooptação. Resultado, o parlamentar, e eu digo em causa própria, que também eu sou nos dias de hoje, não tem responsabilidade no plano de governo. Vejam que estranho. Ele enfraquecido, não tem responsabilidade, mas não vota os projetos de interesse do governo, as medidas provisórias e as PECs, se não tiver algum tipo de contrapartida. E o resultado é exatamente o enfraquecimento da estrutura como um todo. A solução é singela. Basta atribuirmos responsabilidade de governo em lato sensu ao legislativo. O legislativo passará a ter também os mesmos riscos e os mesmos ônus do executivo em um regime semipresidencialista. Ou seja, um plano de governo deve ser aprovado. E esse plano de governo, ele condiciona o apoio do Congresso. Se o Congresso rejeita o apoio àquele plano, muda-se o chefe de governo, o primeiro-ministro, não o presidente. Mas se por 2 vezes mantém-se a recusa, o impasse está feito, a solução que hoje não existe, dissolve-se o Congresso. O congressista passa a ter sobre si a espada de Damocles, a ameaça por uma conduta de irresponsabilidade. Ele passa a ser corresponsável pelos êxitos de um governo que ele apoia e que ele aprovou no plano de governo, necessariamente no início da gestão. Um modelo parecido com aquele que hoje é adotado em Portugal, mas um modelo que conjuga forças do Poder Executivo, que continua eleito diretamente e fortalecido, mas com um parlamento também fortalecido, através da indicação do gabinete, aprovação do gabinete pelo parlamento, pelo Congresso, mas com uma condição, a corresponsabilidade, que hoje não existe. Hoje, as crises que nós falamos, do impeachment, incidiram só sobre o Executivo, indiretamente sobre o Legislativo, mas os mandatos estão preservados. Essa ponderação e essa ideia, como outras tantas que existem, pululam nesse momento de crise política que vivemos. E ela é fundamental e essencial para nós dirimirmos qual é, na verdade, o processo legislativo adequado. Porque, do contrário, se nós persistirmos no modelo atual, nós seguiremos necessariamente pela dependência total de um líder, entre aspas, salvador da pátria, nas qualidades pessoais da liderança governativa. E aí nós vamos, como se diz, fulanizar o governo. O governo dará certo se uma pessoa com capacidade extraordinária de mobilização do Congresso, de mobilização executiva, com grande capacidade verbal e de articulação com a sociedade, for o presidente. Mas isso é raro.
E nós não podemos depender do surgimento de uma pessoa com um perfil praticamente inexistente. Nós temos de acreditar não no indivíduo, mas na instituição. E a instituição deve funcionar independente dos indivíduos de per si. A instituição depende do coletivo. E, por isso, uma modificação do modelo político, levando-se a um semipresidencialismo, permitirá certamente um processo legislativo muito mais legítimo, porque o poder legislativo será corresponsável por aquele plano. O presidente é eleito, apresentou sua plataforma eleitoral à população, ganhou as eleições. Ele, então, reserva convidar para ser primeiro-ministro um cidadão, que poderá ser parlamentar ou não. Esse cidadão transforma aquela plataforma eleitoral numa coletânea legislativa e apresenta como um plano inicial ao Congresso. Recebe o voto de confiança, compõe o ministério, poderá baixar medidas provisórias, porque aí não há conflito, porque o parlamento estará inserido no governo. Se as medidas não são aprovadas, ou se projetos de lei referentes àquele plano não são referendados, o gabinete cairá, o presidente está preservado. Ele tenta com um segundo, não funciona, aí a solução mais drástica é dissolvido o Congresso e nós convocamos novas eleições. Aí, garanto às senhoras e os senhores, o Congresso terá mais responsabilidade, mais cautela e mais atenção durante o processo legislativo. Votará com um grau de responsabilidade muito maior. O aspecto da legitimidade estará muito mais próximo, até porque a esse sistema deve-se somar, e isso é inexorável, a modificação também do regime eleitoral, da forma de nós elegemos parlamentares, que caminha, a meu juízo, de modo irrevogável, para um sistema de votação do chamado distrital misto, ou seja, metade pela lista partidária ideológica e metade pelos distritos eleitorais, que também não vai nenhuma novidade, porque no regime anterior a 30 no Brasil, inclusive no regime imperial, sempre vigorou o sistema distrital puro. E aqui nós estamos no distrital misto, que garante as minorias e garante a participação do voto de opinião. As duas modificações levarão certamente a uma proximidade entre o eleitor e o eleito. Isso dará ao processo legislativo um caráter muito mais forte, muito mais robusto de legitimidade. Nós não teremos esse divórcio entre a população e essa crise de legitimidade que temos hoje no parlamento. Se nós levantarmos a produção legislativa no Brasil hoje, ela é imensa, nas duas casas. Mas quantas leis não pegam? Quantas que são relevantes que vêm exclusivamente do Executivo? Quantas que são do Executivo que são fundamentais que acabam sendo paralisadas? Quantas medidas provisórias não perdem o seu prazo? Quantas são transformadas e modificadas de tal modo que perdem a sua função original? Qual o conflito entre as duas casas, a Casa Alta e a Casa Baixa do Parlamento, o Senado e a Câmara, que não permitem um ajuste fino, que o que é aprovado em um não anda na outra e vice-versa? Tudo isso em decorrência exatamente da ausência absoluta de um diálogo franco entre os dois poderes. E acontece que, com o enfraquecimento dos dois poderes, o nosso eminente presidente do Tribunal de Justiça sabe disso muito bem, e ele, sendo egresso do 5º, tem um conhecimento ainda maior, porque tem experiência também do Poder Executivo, sabe disso. Nós temos, na realidade, com esse enfraquecimento, o fortalecimento do Poder Judiciário, que é positivo, mas jamais poderíamos imaginar e podemos permitir que o Judiciário vá resolver dirimir ou pautar políticas públicas, porque isso não é competência na tripartição dos poderes do Poder Judiciário. O Poder Judiciário resolve o litígio, mas ele não tem a legitimidade popular eleitoral para definir se a política pública de saúde será na linha A, B ou C. Isso depende do povo nas eleições, quer do Executivo, quer do Legislativo. Mas, como diz Maquiavel, como o poder não admite vácuo, um impasse entre os poderes. Na crise do presidencialismo de coalizão, o Poder Judiciário corretamente assume, porque se o Legislativo não legisla,
nas causas mais representativas, é claro que a sociedade impõe uma decisão. E vem o Supremo, especialmente o Supremo Tribunal, e começa a decidir sobre temas candentes, sobre temas que o Legislativo não toca, mas que têm de ser resolvidos pela maioria da população, pelos seus representantes. Mas por inércia, por covardia, por atonia e apatia, exatamente do Poder Legislativo, o Judiciário assume o compromisso e o condão corretamente, porque alguém tem que dar a palavra final. E quantos temas não foram, nos últimos anos, resolvidos assim pelo Poder Judiciário? Mas é um equívoco, porque não é essa a concepção original, não é esse o seu papel, não é essa a sua atribuição. Isso cabe ao Poder Legislativo. Mas que enfraquecido, fragilizado por diversas crises, com o presidencialismo de coalizão também enfraquecido, o governo como um todo acaba não tendo condições de apresentar um resultado razoável. A isso se soma, e eu não posso deixar de fazer a menção, em hipótese alguma, a esse aspecto, há uma deficiência brasileira crônica da gestão pública, que, lamentavelmente, lança dúvidas sobre o bom desempenho das nossas políticas públicas. Como o Brasil de 500 anos, e aqui João Pessoa, que é a terceira cidade mais antiga do Brasil, portanto, é onde a história se respira com mais ênfase, porque é muito mais antiga do que o meu estado, Minas Gerais comemorará, senador Castro, somente daqui a 3 anos, em 2020, 300 anos da criação da Capitania das Minas do Ouro. 200 anos mais jovem do que a velha Filipéia. E Belo Horizonte, então, nossa capital, comemorou recentemente 100 anos, então somos bem mais jovens. Então a história aqui está mais assentada, por isso a responsabilidade dos senhores, vereador Marcos Vinícius, é maior, porque são mais antigos, e a antiguidade também é posto, como se diz. Então os senhores têm a necessidade de dar uma palavra mais firme, exatamente pelo fato de que as políticas públicas não terem um perfil de gerenciamento dentro das estruturas governativas, o que acontece? As pessoas acabam levando a uma desmoralização do governo. Não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança, não funciona a infraestrutura, mas os tributos cobram com a boca do leão valores muito altos, o descrédito é generalizado. Se o descrédito das políticas públicas acontece, se a execução dos serviços públicos não é a contento, e isso ainda é agravado com a crise política da debilidade dos poderes, nós temos a tempestade perfeita de descrédito das instituições, que pode levar à falência ou ao colapso de todo o sistema, o que ninguém tolera, porque aí chegaria na segunda parte, a segunda expressão da minha palestra, que é o processo legislativo dentro do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos jamais tolerar o que aconteceu 80 anos atrás. 80 anos atrás, nessa data, o Estado Novo foi implementado em razão, muitas vezes, de uma ideologia vigorante à época e de um conflito internacional entre fascismo e comunismo que havia pelo mundo afora e que se refletiu também no Brasil, que hoje, felizmente, não existe como mundo segmentado, mas que, por outro lado, a falência do sistema democrático está sendo avaliado em outros países. E nós vemos e acompanhamos com tristeza a situação na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e outras nações, onde a política tradicional está perdendo a sua credibilidade, como aqui também. Então, não é possível imaginar que o processo legislativo vá se robustecer dentro, melhor dizendo, desculpem, fora do Estado Democrático de Direito, porque aí é a figura do decreto-lei, como governava Getúlio entre 1937 e 1945, com a instituição chamada de Apolaca, porque se baseava na Constituição polonesa do general Piłsudski, que governava a Polônia com mão de ferro. Não é o caso nosso, felizmente. Mas o radicalismo presente hoje no Brasil pode eventualmente levar a esse colapso. Deus queira que jamais ocorra. Para isso, eu lembrava, nós temos de dar mais confiança ao nosso sistema político, dar mais credibilidade, perceber que as pessoas veem como
o organismo estatal trabalha. Por isso a importância do foco na gestão. Por isso a importância de termos resultados, metas e estabelecermos uma devolução verdadeira daquilo que o Estado realiza em troca do tributo que arrecada e que amealha. E que, lamentavelmente, não tem sido uma característica geral do Brasil, salvo honrosas exceções que existem. Mas, de modo geral, o descrédito é generalizado. Portanto, parece que eu estou sendo pessimista, eminente presidente, vereador Luiz Flávio, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eminentes parlamentares. Mas não sou pessimista, apesar do quadro não ser bom nos dias de hoje, e eu seria aqui tomado como um tolo ou como uma pessoa infantilizada se eu dissesse e descrevesse um quadro róseo, completamente tranquilo da realidade política brasileira, e basta abrir os jornais para ver exatamente o oposto. Mas eu não sou pessimista, porque acredito firmemente na capacidade de recuperação das instituições do Brasil, na força de nossa gente, na riqueza do país e, sobretudo, no tirocínio da maioria brasileira equilibrada. E dizia a nossa eminente vereadora que o equilíbrio está sempre no centro, em médios virtus, a serenidade, a calma, o centro democrático acaba prevalecendo, porque a maioria converge para essa posição não radicalizada e não exaltada. Mas é claro que, para isso, tem de haver uma luz. E nós temos hoje no Brasil uma crise gravíssima, pior que as outras todas, pior do que a econômica, a meu juízo, pior do que a ética, pior do que a política. É a crise de lideranças. Não temos lideranças. As que tínhamos foram dizimadas. Na ausência absoluta de lideranças que têm o reconhecimento nacional, nós chegamos num ponto de dificuldade. Por isso, acredito que as eleições do ano que vem são um momento de inflexão. Digo até um processo de catarse psicológico da população brasileira, para percebermos da necessidade de, através daquele movimento eleitoral, nós temos novas lideranças, no Executivo e no Legislativo, que, de maneira equilibrada, possam apresentar soluções. Ora, a manutenção do modelo atual com modificações, ora a alternativa do semipresidencialismo, ora do parlamentarismo, ora do voto digital, ora uma ampla reforma dos serviços públicos, ora um processo legislativo cada vez mais consentâneo com a realidade das pessoas e com o dia a dia das redes sociais. Tudo isso é possível. O que não é possível é a paralisia atual, é o sentimento de estarmos todos parados no aguardo do raio fatal que nos cairá sobre a cabeça e vai lamentavelmente, nos queimar da ponta do cabelo até a pontinha da unha do pé, porque nada sobrará, tendo em vista o descrédito que nós estamos inseridos. Por isso eu não sou pessimista, porque acredito na força da sociedade brasileira, na sua grande maioria, uma maioria muitas vezes silenciosa, mas conhecedora dos seus direitos, dos seus deveres e das suas necessidades. Desse modo, meu caro presidente, vereador Marcos Vinícius, eu gostaria, ao concluir aqui a minha locução, que se estende além do que eu pretendia, agradecer a oportunidade de trazer aqui essas singelas ideias. E, ao mesmo tempo, reafirmar, em nome do meu Estado, Minas Gerais, na qualidade de ex-governador e representante de Minas no Senado, o apreço, a admiração que temos em Minas pela Paraíba, não só pela sua história, pelo seu povo valente, trabalhador, que enfrenta adversidades climáticas históricas, como conhecemos, mas que, por outro lado, nos oferece a nós mineiros, saudosos dos movimentos marítimos, ausentes de mar, e todos sabem que Minas se lamenta muito por não sermos banhados pelo mar. Aliás, um poeta exagerado, mineiro, dizia que o marulho é o som que faz o mar, lamentando não banhar Minas Gerais. Aí é um certo exagero, porque ele já banha o querido estado da Paraíba com águas tão belas. Eu queria, portanto, agradecer a oportunidade e dizer que a comemoração de 70 anos, ao final, de reinstalação da Câmara Municipal de João Pessoa, pós-período ditatorial, restaurada na democracia na sua plenitude, significa, naquele momento, em 1947, a reafirmação do processo democrático e do correto processo legislativo. Quantas leis boas municipais não tivemos de lá para cá? Mas, a cada tempo, a sua agonia, a cada tempo, a sua necessidade e a sua característica. Os tempos agora são outros, tempos de dificuldade. Felizmente, não enfrentamos e não saímos de um regime ditatorial,
mas estamos em um regime de descrédito, de fadiga de material das instituições, e nós devemos, portanto, não repousar, mas estudarmos, avaliarmos e trabalharmos para oferecer alternativas altaneiras, criativas e ousadas para superarmos essa crise, numa grande união nacional que acredito piamente nos homens de bem e que aqueles que se dedicam ao interesse público com muita calma, com muita serenidade, mas, sobretudo, com amor ao Brasil e firme propósito do interesse geral. Parabéns a João Pessoa, a nossa Câmara, e meus agradecimentos e cumprimentos ao querido Estado da Paraíba. Muito obrigado, senhoras e senhores. Queremos registrar as presenças do excelentíssimo senhor vereador João dos Santos, segundo vice-presidente da Câmara Municipal, também o excelentíssimo senhor vereador Bosquinho, também a presença do senhor Adelmar Azevedo, procurador-geral do município, e também o senhor Josivaldo Gomes, conselheiro tutelar, região Praia. Convidamos agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Vinícius Nóbrega, como também os vereadores Luiz Flávio, Raíssa Lacerda, primeira secretária. Também registrar aqui e pedir para comparecer até aqui à frente o vereador João dos Santos, segundo vice-presidente. Também convidar o vereador Dinho, segundo secretário. Convidar Fernando Milanês Neto, vereador de João Pessoa. Vereadora Helena Holanda, vereadora também. O vereador João Coruzinha, vereador Damásio Franca, vereador Chico do Sindicato, vereador Bispo José Luiz e também o vereador Bosquinho, para fazerem a entrega do certificado pela participação no ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia, ao excelentíssimo senhor senador Antônio Anastasia, com a palestra O Processo Legislativo e o Estado Democrático de Direito. Já está aqui. Está aqui. Está aqui. Paraíba hospitaleira,
Com a palavra, o presidente da Mesa dos Trabalhos, vereador Luiz Flávio. Agradecer mais uma vez a presença de todos, os nossos convidados, o público, nossos telespectadores. Cumprimentar mais uma vez os integrantes da mesa, em especial o senador Cássio Cunha Lima, que, com a mesa diretora, interveio no convite ao senador Anastasia para que estivesse na nossa capital, e dizer que tenho certeza de que o senador Anastasia teve uma boa acolhida na nossa cidade, João Pessoa, onde o sol nasce primeiro, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu declaro encerrado esta palestra. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto.